Hoje, na quarta aula da boneca mini, nós vamos confeccionar este lindo cabelinho todo crochetado. E se você tá chegando agora no canal, já deixa o like e se inscreve para não ficar de fora de nenhuma aula. Aqui na descrição desse vídeo você encontra o link de acesso à playlist da boneca com todas as aulas e também a lista de materiais. Então, bora para nossa aula, bora crochetar! Para confeccionar o cabelinho da bonequinha, eu vou seguir trabalhando com a agulha 2,5, a mesma agulha que eu trabalhei em toda a boneca. E vou usar esse marrom da Amigurumi e o código dessa cor é o 7567. Lembrando que o código com todas as cores dos fios utilizados para confeccionar a boneca você encontra aqui na descrição desse vídeo, junto com o link de acesso à playlist com as aulas da boneca, tá? Ali na playlist também tem a relação completa com todas as aulas da bonequinha. Então, aqui eu vou iniciar fazendo aqui o meu anel mágico. Dentro do meu anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou encerrar o meu anel. E agora eu vou para a segunda volta, e na segunda volta eu vou trabalhar um aumento para cada um dos 6 pontos. Porém, eu vou pegar só a alcinha aqui de trás do meu trabalho, ó. O meu trabalho tem as duas alcinhas e eu vou trabalhar só na alcinha de trás, fazendo um aumento para cada ponto que eu tenho aqui. Então, eu vou seguir aqui, ó, venho no próximo ponto, só pela alcinha de trás, em bloco, a gente chama, né? E vou fazendo aqui, ó, para cada ponto, eu faço um aumento, então, ponto que tem as duas alças, eu pego só de trás, tá? Então, no total aqui da segunda volta, eu vou fechar 12 pontos baixos. Feitos meus 6 aumentos aqui, então, agora na minha terceira volta, eu vou trabalhar um ponto, e na terceira volta eu faço o ponto normal, tá? Não preciso mais pegar só a alcinha de trás. Eu faço um ponto e um aumento por toda a minha volta. Então, eu vou seguir aqui trabalhando um ponto e um aumento até o final, pegando meu ponto inteiro nessa volta aqui, e encerro aqui a minha terceira volta com 18 pontos no meu trabalho. Na minha quarta volta, a minha sequência será 2 pontos e um aumento, porém, nessa volta, novamente, eu vou trabalhar pegando só a alcinha de trás do meu ponto. Então, eu vou vir aqui fazer, ó, 1, 2 pontos e um aumento por toda a minha volta, pegando sempre só a alcinha lá de trás do meu ponto e deixando a alcinha da frente. Então, eu fiz 1, 2 e um aumento. E assim eu vou seguir até o final. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Na minha quinta volta, a minha sequência vai ser 3 pontos. E nessa quinta volta, eu pego o meu ponto inteiro, tá? Não preciso pegar só a alcinha de trás. 1, 2, 3 pontos e um aumento. E eu vou seguir aqui fazendo 3 pontos e um aumento até o final. E no final dessa volta, eu vou ter 30 pontos no meu trabalho. E como eu falei, nessa volta aqui eu já tô pegando, ó, o pontinho inteiro. A gente tá intercalando. Uma carreira a gente faz em BOL, uma carreira a gente faz normal. Uma carreira em BOL e uma carreira em normal, tá? Então, eu vou seguir aqui trabalhando, então, 3 pontos. 3 e um aumento. E vou seguir assim, então, até o final da minha volta. Feito aqui, ó, minha última volta de 3 pontos e um aumento, agora com 30 pontos no meu trabalho. A partir daqui, nós vamos começar a trabalhar o cabelinho dela, tá? Então, nós já vamos vir aqui no primeiro ponto da minha volta, fazendo um ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir 42 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vou seguir até fazer 42. Feitas as minhas 42 correntinhas aqui, agora quando eu voltar eu tenho que sempre cuidar para que não torçam as minhas correntinhas, tá? Então, agora a contar da agulha aqui, eu vou pular 1, 2 e vou entrar na terceira correntinha, laço, entro e faço 2 meio pontos altos no mesmo ponto. Então, eu faço aqui 1 e 2. Então, aqui eu fiz um aumento em meio ponto alto. Vou repetir 10 aumentos em meio ponto alto aqui. Então, aqui eu vou fazer o meu segundo, então, eu fiz um ali. Aqui eu vou fazer o outro, 2. Então, para cada meio ponto alto desse que eu tenho aqui, eu coloco um aumento em meio ponto alto, fazendo 10 aumentos no total. Então, por 10 correntinhas aqui, eu trabalho essa sequência aqui
de aumentos em meio pontos altos. Então, em cada correntinha, eu coloco 2 meio pontos altos. Vamos ver quantos que eu já fiz aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Opa. 6, 7, 8, 9 e o último aumento aqui em meio ponto alto. E 10. E agora eu vou descer aqui trabalhando só meio pontos altos. Então, agora eu vou descer aqui fazendo meio pontos altos, agora é só um meio ponto alto para cada correntinha. No total aqui serão 30 meio pontos altos até chegar lá embaixo no topo, tá? Então, agora eu só vou seguir aqui trabalhando meios pontos altos até lá embaixo. Cheguei aqui no final, ó, fiz meu último meio ponto alto na minha última correntinha. Agora eu vou vir aqui na base, no próximo ponto, vou fechar com um ponto baixíssimo no próximo ponto e vou repetir tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vou até fechar 42 correntinhas novamente. Feitas 42 correntinhas, sempre cuidando na volta aqui para que a gente não torça as correntinhas. Eu vou voltar aqui a contar da agulha. 1, 2 correntinhas na terceira, fazendo 10 aumentos em meio pontos altos, igual a gente fez do outro lado ali, ó. Então, para cada um desses meio pontos altos aqui, por 10 meio pontos altos, eu vou fazer um aumento, tá? Colocando 2 meio pontos altos na mesma correntinha, até formar 10 aumentos. Feitos meus 10 aumentos aqui de meio pontos altos, agora eu vou voltar, vou continuar trabalhando aqui só meio pontos altos, tá? Agora é só um meio ponto alto para cada correntinha, não tem mais aumentos aqui agora por mais 30 pontos, tá? Então, agora eu só vou seguir aqui fazendo meio pontos altos até chegar lá na ponta aqui embaixo. Então, eu cheguei aqui no final novamente, ó, voltando meus 30 meio pontos altos. Agora, eu vou vir aqui na base, no próximo ponto, e fazer um ponto baixíssimo. E, novamente, aqui eu vou subir os meus 42 correntinhas. Quando eu chegar no final das 42, eu volto na terceira, trabalhando 10 aumentos em meio pontos altos. E termino trabalhando meio pontos altos até a base. Venho no próximo, eu faço baixíssimo. É uma repetição, tá? A gente vai fazer toda essa repetição. A gente vai formando aqui nas pontinhas, ó. A gente vai formando o encaracolado só nas pontinhas, o resto do cabelo fica liso, tá? Então, nós vamos seguir fazendo isso aqui por 20 pontos que a gente tem aqui, tá? Então, aqui eu fiz 2, vou fazer mais 18, fechando 20 vezes essa mesma sequência aqui. Sempre a mesma sequência, tá? 42 correntinhas, volta na terceira, 10 aumentos em meio ponto altos e 30 meio pontos altos até a base, tá? Então, vamos seguir assim até o final. Não vou fazer tudo com vocês aqui. Se tem alguma dúvida, volta do início aí e dá mais uma conferida aí, porque é bem tranquilo de ser feito, tá? Vou fazer os meus aqui, assim que eu tiver com os meus 20 cachinhos prontos, eu retorno. Aqui, ó, pessoal, eu fiz os meus 20 cachinhos aqui. Meu trabalho ficou assim, ó. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto e vou fechar com um baixíssimo. Só que agora aqui eu não vou subir correntinha nesse baixíssimo que eu fechar. Esse daqui eu vou pular e agora vou vir no próximo ponto e daí sim, no próximo eu faço de novo outro baixíssimo e subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 correntinhas. Laço, pulo 1, 2, na terceira eu entro. Voltando aqui em meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 meio pontos altos. Então, eu voltei aqui, trabalhando 8 meio pontos altos. Agora, eu venho no próximo ponto, faço um baixíssimo, subo 10 correntinhas, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Laço, volto na terceira, trabalhando de novo aqui até lá embaixo, 8 meio pontos altos. Agora eu vou fazer esses cachinhos menores aqui pra franja, tá? E eu vou fazer 6 cachinhos como esse. Então, eu fiz um, fazer aqui mais um, e vou completar 6 cachinhos. De 10 correntinhas, volta na terceira e volta trabalhando 8 meio pontos altos. Venho no próximo, fecho no baixíssimo e assim eu vou até fechar 10 cachinhos. Desculpa, até fechar 6 cachinhos, né? Aqui, faço 6 cachinhos e depois eu volto. Cheguei aqui no final, então, ó, fiz os meus 6 cachinhos de 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, esse sexto eu vou vir aqui no pezinho do próximo, vou fechar com um ponto baixíssimo. E aqui eu não vou subir correntinha, vou vir no próximo e vou fechar com um ponto baixíssimo, e daí de novo eu vou subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mesma coisa. Laço, volto na terceira contar da agulha e volto trabalhando 8 meio pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meio pontos altos. Agora, eu venho no próximo aqui e vou fazer o último cachinho. Ponto baixíssimo. 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laço, volto na terceira, fazendo os mesmos 8 meio pontos altos até chegar lá embaixo. Mesma sequência. Então, vou seguir aqui em 8 meio pontos altos até chegar aqui. Então, eu tô chegando aqui no fim, ó. Fiz 7, vou fazer o último aqui, o 8º meio ponto alto, pra finalizar. Agora, eu vou vir aqui, ó, no pezinho do último pontinho aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui. E daí, aqui, eu vou espichar o meu fio, vou cortar deixando um pedaço de fio pra depois, no final, eu costurar essa base aqui na minha cabeça, tá? Então, aqui eu já vou cortar deixando um pedaço de fio aqui pra costura. Esse último baixíssimo aqui eu vou voltar. E depois, a partir daqui que eu vou seguir com a minha costura, tá? Então, a franjinha tá aqui. E no meio da franjinha aqui, depois a gente faz um detalhezinho assim pra ela ficar meio repartidinha pro lado. Por isso que tem esse baixíssimo aqui no meio, dando um intervalinho entre elas. Agora, eu vou fazer essas outras alcinhas aqui de cima. Desculpa, pessoal. E daí, pra fazer essas alcinhas aqui de cima, eu cortei o meu fio, porque aqui eu poderia pular aqui pra cima e começar, mas fica feio, tá, pessoal? Depois o cabelo fica meio torcido. Então, eu prefiro fazer toda a volta, cortar e depois vir fazer toda a volta de novo, tá? Eu prefiro fazer assim, o acabamento fica mais bonito. E também não é tanto fio assim pra arrematar, então dá pra fazer. Então, agora eu vou laçar aqui fora do meu trabalho. Vou dar uma laçadinha inicial aqui. E vou vir aqui em cima, ó, nas alcinhas que eu deixei em BOL aqui em cima. Vou entrar aqui na minha alcinha. Vou puxar essa laçadinha. Aqui. E agora aqui eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5. Vou subir de novo aqui as mesmas 42 correntinhas que a gente subia aqui embaixo, tá? Então, eu vou subir 42 correntinhas. Fiz aqui as minhas 42 correntinhas. Vou laçar o meu trabalho, 1, 2, a contar da agulha na terceira correntinha. Vou voltar aqui, trabalhando do mesmo jeito que a gente estava trabalhando antes, ó. Vou fazer aqui 10 aumentos em meio pontos altos para iniciar aqui minhas correntinhas. E depois eu vou finalizar em meio pontos altos. No total serão depois 30 meio pontos altos, até nós chegar no final das correntinhas. Exatamente, a gente fez esses cachos aqui de baixo, a gente vai fazer esse cacho aqui de cima, tá? Então, eu vou seguir fazendo os meus cachos aqui até chegar aqui embaixo. Vou seguir fazendo o meu cacho aqui até chegar aqui no final, e daí eu volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no final, ó, das minhas correntinhas, cheguei aqui na base embaixo, desci aqui fazendo 10 aumentos em meio pontos altos e desci fazendo, então, os meus 30 meio pontos altos sozinhos. Agora, eu vou vir aqui embaixo no próximo ponto e vou fazer um ponto
baixíssimo no próximo ponto. Porém, aqui a gente não vai fazer todos os pontos como a gente fez aqui embaixo. Aqui a gente vai fazer uma correntinha, a gente subiu, fez, veio no próximo e fechou com baixíssimo. Agora, a gente vem no próximo e faz um baixíssimo e sobe 1, 2, 3, 4 e vamos até 42 e voltamos fazendo a mesma sequência. Aqui a gente não vai fazer todos os pontinhos que a gente tem aqui. Aqui são 18 alcinhas, 18 pontos. A gente vai fazer só uma, fecha no próximo com baixíssimo e pula o próximo. Serão 9 cachinhos que a gente vai fazer aqui nessa parte de cima, aqui sempre trabalhando nessas alcinhas aqui, então, tá? Então, eu vou seguir fazendo o meu aqui, porque a sequência é a mesma aqui de baixo. Mesma coisa que a gente vai trabalhar aqui em cima. E depois eu retorno, então, pra gente dar sequência, tá? Vou só seguindo. E esse fiozinho que eu iniciei aqui, ó, depois eu vou dar um acabamentinho nele aqui, passando pelos outros pontos, no meio dos pontinhos aqui pra esconder ele, ó. Eu prefiro sempre fazer assim, carreiras separadas, porque eu acho que o acabamento fica mais bonito do que a gente subir direto, fica um degrau feio, tá? Então, eu vou seguir fazendo assim, 9 cachinhos e já retorno. Então, aqui, ó, pessoal, eu cheguei no final do meu 9º cachinho aqui, da parte de cima do meu cabelinho, meus cachinhos. Fiz um sim, um não, um sim, um não, como eu falei pra vocês. E agora, eu cheguei aqui, ó, fiz o último cachinho, e daí no meu último pontinho aqui, ó, na minha última laçadinha aqui, ó, aqui, eu fiz a penúltima e na última é onde eu vou fechar com o ponto baixíssimo, tá? Então, aqui eu vou fechar com o baixíssimo, vou dar um nozinho, vou cortar esse fio e vou rematar. Como eu falei aqui, quem quiser pular direto aqui para as carreiras de cima e seguir fazendo, sem cortar o fio, pode fazer isso. Eu não gosto. Eu prefiro dar o acabamento aqui no fio, porque eu acho que o acabamento fica mais bonito, do que pular direto ali que o cabelo fica torto, tá? Mas isso aí, se vocês quiserem praticidade, não precisa dar esse acabamento aqui, pode pular direto. Daí, o que eu faço aqui, ó? Mesma coisa que eu fiz lá no início. Eu pego o meu fio, passo ele aqui na minha agulha de tapeceiro, dá um pouquinho mais de trabalho, demora um pouquinho mais, mas o resultado do acabamento é bem melhor, né? E a gente tá trabalhando com acabamento, e acabamento é tudo, né? Ó, então aqui, ó, daí eu passo o fio aqui pra baixo, ó. Tá vendo? Esse último aqui que eu terminei e esse primeiro aqui que tinha ficado também, eu também passo ali pra baixo, ó. Daí eu só dou um nozinho nos dois lá atrás e deixo ele lá, porque depois o cabelo vai ser costurado, na cabecinha dela e não vai aparecer. Então, não dá tanto trabalho assim também, né? Ó. Tá os dois aqui, agora eu só faço isso aqui, ó. Na que eu comecei e na que eu terminei. Dou um nozinho aqui, bem apertadinho. E corto esses fiozinhos aqui, ó. Que depois essa parte aqui vai ficar na cabecinha dela, não vai aparecer. E o meu acabamento aqui fica mais bonito, ó, fica bem uniforme, ó. Se a gente pula direto aqui pro degrauzinho de cima, ele fica meio tortinho. Eu não gosto, mas quem quiser pode fazer, tá? Só tô mostrando pra vocês como que eu faço. Eu sempre dou prioridade pra um acabamento bem bonito, tá? Agora, eu vou vir aqui em cima, nesses últimos alcinhas que eu tenho aqui em BOL, aqui eu tenho 12 alcinhas. E aqui eu vou trabalhar do mesmo jeito, tá? Mas não vou pegar no mesmo lugar que eu peguei ali, não vou pegar bem no início. Eu vou pegar mais aqui, ó, mais pro meio, pra não ficar perto um do outro, tá? Porque aqui não tem regra de onde começar. Desculpa, aqui eu também vou dar uma laçadinha fora do meu trabalho. Vocês estão vendo que eu tô numa gripe danada, né? Essa semana, né? Gravei as aulas bem ruim da minha gripe, então às vezes a minha cabecinha dá uma falhadinha, vocês me desculpem. Ó, puxo aqui. E subo a mesma coisa, 42 correntinhas. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vou subir aqui as minhas 42 correntinhas e vou voltar trabalhando exatamente como a gente já trabalhou até agora. E aqui também eu vou fazer um sim, um não. Um sim, um não, porque eu não preciso fazer todos. Eu tenho 12 pontos aqui. E aqui eu vou fazer 6 cachinhos somente, tá? Porque eu vou fazer um sim, um não, são 12 e eu faço 6 cachinhos pra finalizar o topo da nossa cabecinha. E vou fazer exatamente igual, então eu não vou repetir com vocês, vou fazer os meus 6 cachinhos aqui e já retorno. Então, eu finalizei aqui, ó, pessoal, minha última camadinha aqui do cabelinho, e aqui na minha última camadinha eu disse que eram 6 cachinhos, me desculpem, não deu 6 cachinhos, deu 4 cachinhos aqui na minha última camada, tá? Fazendo um sim, um não, eu fiquei com 4 cachinhos e não 6, tá? Então, aqui, por último, são 4 cachinhos, tá? Mas se vocês conseguirem botar 6, aí também não tem problema, você vai ficar com mais cabelo, tá? Então, agora que a gente vai organizar aqui esse cabelinho, porque a gente vai ter que botar na cabeça dela e ainda a gente vai ter que costurar
a base do cabelinho e arrumar o cabelinho dele. Depois, no final, a gente vem ajeitando as pontinhas assim, ó, porque só as pontinhas fiquem encaixadas, tá? Mas a gente faz tudo no final. Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é achar o meu fio da costura e separar ele pra cá, pra cima, porque depois a gente vai ter que costurar. Vou pegar aqui embaixo, ó, isso aqui vai facilitar muito pra vocês na hora de costurar, porque é bastante cabelo, tá? Vou pegar o meu fio do anel mágico, o fiozinho do meu anel mágico, e vou introduzir ele na minha agulha de tapeceiro, tá? Isso aqui vai facilitar muito na hora de fazer a costura, tá? Vou pegar a minha bonequinha, porque ela é muito cabeluda. E vou passar também aqui, ó, na base do meu anel mágico aqui, ó. Tem que pegar uma agulha fina aqui. Esse meu anel mágico tá muito apertadinho, então vou pegar uma agulha bem fininha aqui pra mim poder fazer isso. Deixa eu achar aqui na minha agulheira uma agulha bem fina. Aqui, ó. Vou passar o fio do anel mágico do meu cabelinho dentro aqui do meu anel mágico da cabeça, ó. E vou passar aqui pra trás. Assim, qualquer ponto, tá? Isso aqui é só pra gente posicionar o cabelo dela no lugar, tá? Qualquer pontinho na parte de trás da cabecinha dela. Porque isso daqui, principalmente quando é bastante cabelo assim, facilita muito na hora da gente depois posicionar a costura e alfinetar. Agora eu vou deixar esse fiozinho aqui, tá? Que na verdade aqui é só pra mim posicionar mesmo. E agora aqui eu vou posicionar o cabelinho dela. A franjinha dela, obviamente, que é na frente, né? E a franjinha dela são assim, ó. São 6 cabelinhos de franja aqui. 2, 3, 4, 5, 6 cabelinhos de franja aqui, tá? E 2 cabelinhos de franja, lembra que a gente fez um baixíssimo aqui, pulou um? É mais pro ladinho, assim, separadinho, porque fica aqui, ó, a franjinha dela é meio separada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar o cabelinho dela na altura que eu quero aqui, ó, que eu quero que sobre aqui 1, 2, 3 carreirinhas só aqui embaixo, ó. E depois aqui é onde eu vou botar a minha franjinha, então, tá? Então, 3 carreirinhas pra cima do olhinho. 1, 2, 3. Na terceira carreirinha, eu já vou colar aqui, ó. A minha franjinha depois, tá? Aqui é o fiozinho que eu vou fazer a minha costura. Mas antes de colar, o que que eu vou fazer? Antes de costurar, o que eu vou fazer? Agora, eu vou passar aqui, ó, na base, onde eu tenho aqui, ó, a minha base de aumentos, eu vou botar um pouquinho de cola pano, ou a cola que vocês tiverem aí. Vou colar, não perto aqui do final, onde tem os cachinhos, mais pro meio. E vou colar, e vou deixar posicionado aqui, coladinho, e vou deixar essa cola secar. Por quê? Porque na hora que a gente for fazer a costura, com essa base aqui colada, o cabelo fica muito mais firme e vai facilitar demais a costura de vocês, tá? E daí, esse anel mágico aqui, ó, fiozinho aqui também, ajuda a deixar o cabelo posicionado no lugar que eu quero. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou botar um pouquinho de cola aqui, sem chegar aqui perto onde eu iniciei os cachinhos, pra nós poder costurar depois. Só aqui no meio mesmo. Vou botar uns alfinetinhos e vou deixar essa colagem secar. Já na posição aqui, ó, de 1, 2, 3 carreiras pra cima do olho. Vou deixar secar esse miolo aqui e depois eu venho pra gente fazer a costura, porque é a costura que vai dar o reforço e deixar o cabelo bem estável, tá? Mas essa costurinha e esse fio passado aqui atrás facilita em 80% na hora de costurar o cabelinho e não errar a costura e não deixar o cabelo torto. E ela é bem cabeluda, né? Ela tem bastante cabelo, tá, meninas? Então, eu vou botar um pouquinho de cola aqui no miolinho e vou deixar essa colinha ir secando e depois eu volto pra gente alfinetar e eu explicar pra vocês como que a gente vai fazer as colagens e costura do cabelo. Então, aqui, ó, meninas, eu botei um pouquinho de colinha pano, ó, só lá no miolinho da cabecinha dela, tá? E eu vou fazer assim, tá? Aqui na altura que eu vou querer depois pra costura, tudo certinho. Agora, eu vou alfinetar aqui esse miolinho. E vou deixar secar essa colinha aqui. Se você fizer isso aqui com cola quente, seca na hora, não precisa nem esperar, tá? Eu botei a cola pano aqui. Então, eu vou ter que esperar a secagenzinha dela. Vou alfinetar aqui o meu cabelinho e vou deixar secar pra depois eu vir pra gente fazer a costura, tá? Vou deixar essa secagenzinha aqui, vou fazendo outras coisas e depois eu volto pra gente costurar. Então, agora a minha colinha aqui já secou, ó, e meu cabelo já tá bem firmado no lugar onde eu preciso que ele seja feita a costura, tá? Então, aqui vai ficar bem mais fácil a gente costurar. Então, o que que agora a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui só a primeira camada aqui onde a gente tem os nossos cabelinhos, nossos 20 cabelinhos e as franjinhas aqui na frente. Essa segunda e última camada, que é essa de 9 e essa de 4, a gente vai erguer e vai amarrar elas pra elas não nos atrapalhar na hora da costura, tá? Porque essa parte aqui a gente não necessita dela pra costura. Então, eu vou deixar aqui, ó, só a primeira camada, que é onde a gente vai costurar e colar. Essa parte aqui, eu vou pegar um fiozinho, vou dar uma amarrada nela aqui pra ela não me estrovar na hora de eu fazer. Então, eu vou pegar
um fiozinho aqui. Deixa eu achar um fiozinho aqui na minha sobrinha de fio. E eu vou amarrar aqui, ó, pra ela não me atrapalhar na hora da costura, tá? É menos cabelo estrovando na hora da costura. Então, vou dar aqui, ó, um nozinho. Só pra ela não... E agora aqui é onde a gente vai costurar, ó. Essa parte aqui é onde a gente vai costurar. E daí, como ele já tá bem posicionado, eu não preciso nem alfinetar. Porque ele já fiz aquela pré-colagem ali, então não preciso nem alfinetar. Mas se vocês tiverem receio, vocês podem vir e alfinetar o cabelinho pra ficar fácil a posição da costura, tá? Daí aqui vocês escolhem se vocês querem alfinetar ou não, tá? Eu não vou alfinetar porque já tá bem firme. Então, aqui tá o fiozinho que eu deixei lá no início pra minha costura. E eu vou introduzir ele aqui na minha agulhinha pra gente começar a costura. Vou pegar minha agulha de tapeceiro. E a gente vai fazer a costura da seguinte forma. É só essa etapa aqui do cabelo que é costurada, tá? Que é a parte principal do cabelinho. Depois é só colagenzinha dos cachinhos. Então, eu vou posicionar minha bonequinha assim pra ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Aqui tá os cabelinhos da minha boneca, né? Aqui é onde tá o meu fio, tá? Então, aqui, da onde que tá o meu fio agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com ele, vou passar esse cabelinho aqui pro lado, ó. Aqui tá ele, eu vou vir com ele aqui por cima do meu trabalho e vou passar ele assim, ó. Por cima do meu trabalho primeiro, pra gente firmar aqui esse último pontinho. Feito isso, agora eu vou vir aqui embaixo, no pontinho aqui de baixo, e vou passar ele aqui no pontinho aqui de baixo, ó. Assim. Tá? Feito isso, agora eu vou vir com a minha agulha por baixo do meu próximo cabelo aqui, ó. E eu sempre caio aqui bem rente à raiz, aqui onde a gente começa o cachinho. Venho por baixo e passo aqui pra cima. Assim. Agora, eu pego esse cachinho aqui e vou botar ele aqui pra esse lado. Agora, eu venho aqui pelo lado do meu cachinho e pego o ponto aqui embaixo de novo. Assim. Puxo aqui. Esse aqui que já tá preso, eu passo lá pra aquele lado, porque eu não preciso mais dele. Agora, eu venho de novo por baixo do próximo cachinho aqui. Assim. E passo o fio lá pra cima. Lá pra cima. Assim, a minha posição de costura aqui é bem ingrata, por isso que pra mim é mais complicado olhar e costurar. Agora, eu venho aqui embaixo do lado e passo o fio aqui pra baixo. Pela cabecinha. Aqui. Costurado esse cacho também, eu já passo ele lá pra aquele lado, pra ele não me estrovar. Venho no próximo aqui por baixo. Isso aqui é bem prático de fazer quando a boneca tá na frente da gente, no colo da gente, tá? Aqui onde eu tô é meio ingrato de fazer, por isso que é mais complicadinho, mas a costura é bem fácil de ser feita, tá? Ó, agora eu vou vir aqui do lado, por baixo, no cabelinho aqui na cabecinha, e passo, pego o pontinho da cabeça. Feito isso, esse cachinho já passa lá pro lado, que dele não me atrapalha. Agora, eu venho no próximo cachinho, por baixo do cachinho, e passo lá pra cima. E é só isso aqui que eu vou fazer, tá? Cada vez que eu costuro um cachinho, eu já passo ele ali pro lado pra ele não me estrovar. Ó, muito simples a costura, não tem segredo nenhum. Eu vou fazer isso daqui por todos os meus cachinhos que eu tenho aqui, ó. Eu entro por baixo do cachinho, bem rente lá, passo meu fio lá pra cima. Depois, eu venho pelo lado do cachinho aqui e venho no pontinho aqui embaixo e pego o meu pontinho aqui embaixo. E daí, esse cachinho que já tá costurado, eu passo pra lá pra ele não me estrovar. Vou fazer isso aqui por todos os meus cabelinhos que eu tenho aqui. Por toda a minha volta aqui da cabeça, desses cachinhos que eu tenho aqui. Vou fazendo isso por toda a cabeça aqui, até eu chegar lá na franjinha, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui, porque o processo é sempre o mesmo, né? Então, não tem segredo. Vou seguir fazendo todo esse processo aqui, até chegar lá na franjinha. Daí, eu mostro pra vocês como que a gente costura lá na franja.
Então, aqui, ó, cheguei no final aqui da costura do meu cabelo e eu caí aqui na franja, ó, tá no último cachinho do cabelo aqui. E na franja, eu vou costurar do mesmo jeito que eu costurei o cabelo, eu vou costurar só por baixo da minha franja. Depois aqui também vai ser colagem, tá? Então, aqui, ó, eu tô aqui do meu cabelinho, agora eu vou vir aqui no pontinho de baixo da minha cabecinha aqui, entre o último cachinho e a franja. E vou pegar o meu pontinho lá de baixo. Assim. Mesma coisa que a gente tava fazendo, tá? Só que aqui os cachinhos são menores. Agora eu vou vir pelo meio da minha franja aqui, bem rente onde começa aqui o cachinho, na raiz, né? E vou puxar pra cima. Vou passar esse cachinho da franja aqui pro lado, vou vir aqui embaixo no próximo. Vou pegar o meu pontinho lá embaixo. Não precisa nem ser o ponto inteiro lá embaixo. Se você tiver dificuldade de pegar, pode ser só uma alcinha do ponto, tá? Vou apertar, agora eu vou vir na próxima franjinha aqui por baixo e vou passar aqui pra cima. Assim, ó, passa essa franjinha aqui pro lado. Mesma coisa que eu tava fazendo, tá? Na franjinha, então, vai ser o mesmo processo de costura. Ó, passo aqui, do lado da franjinha. Passo essa franjinha aqui pro lado, vem embaixo na próxima. Bem rente lá em cima na raiz. E aperto o meu pontinho. Essa vai pro lado. Bem tranquilo de fazer essa costura aqui, né, pessoal? É muito tranquilo de fazer. Tá? Então, a gente vai seguir aqui na franjinha do mesmo jeito. Aqui. Aqui. Quero chegar aqui onde tem a divisão da minha franjinha aqui pra fazer com vocês a divisão. Ó. Passo lá pra cima. Tá? Aqui. Venho aqui embaixo. Bom, agora eu vou fazer o último cachinho aqui antes da divisão da minha franja. O sexto cachinho aqui, a gente fez 6, daí depois a gente pulou 1, né? Então, aqui, ó. Pra marcar aqui a divisão da minha franja, vou passar aqui no sexto cachinho por baixo, normal. Assim. Vou passar esse cachinho aqui pro lado. E daí, aqui é o pontinho que a gente pulou, né? Então, eu vou vir aqui, ó, do lado aqui. E vou pegar meu pontinho lá embaixo normal. Como se eu tivesse costurando, né? Normal. Só que agora, em vez de eu voltar lá no outro cachinho, direto, eu vou vir aqui, ó, onde tem o pontinho que a gente pulou aqui, ó. Que a gente fez 6 e pulou 1, né? Então, aqui eu vou vir dentro desse lugar que eu pulei o pontinho aqui, ó. Dentro do pontinho que eu dei um baixíssimo aqui e pulei, ó. Porque aqui a gente vai marcar, ó, a divisão da nossa franjinha, ó. E daí, agora, eu volto aqui no meio. E daí, sim, eu vou pular pro outro cachinho, tá? Como se tivesse um cachinho aqui, né? Só que não é, só o pontinho que a gente deu baixíssimo. Agora, eu vou fazer os dois últimos cachinhos aqui. Assim. Passo esse cachinho aqui pro lado. Venho aqui embaixo. Passo. Assim. E vou costurar o meu último cachinho aqui, ó. Da franja. Passar por dentro dele aqui. Ó. Meu último cachinho. E a gente já caiu aqui no início, onde começaram as costuras. Ó, passo ele aqui pra cima. Agora, eu vou vir aqui no meio. E aqui tá o primeiro cachinho da cabeça onde a gente começou a costura, então eu vou passar aqui pra cima agora, ó, pra gente dar o acabamento do fio, tá? Que foi onde tudo começou. Aperto bem esses pontinhos. E daí, aqui, eu vou dar... Não gosto muito de dar nó, mas aqui eu vou dar um nozinho porque ele não vai aparecer, tá? Então, eu vou vir aqui e vou dar um nozinho no meu fio aqui. Vou apertar bem esse nozinho. Vou pegar esse fio, vou entrar com ele aqui dentro do meu trabalho.
E vou cair com ele aqui, ó, onde botou aquele do anel mágico. Eu vou cair com ele junto aqui com aquele primeiro do anel mágico que a gente botou pra firmar, sabe? Eu vou cair com ele aqui, vou encontrar com esse daqui pra gente dar um nozinho nos dois. Então, ó, eu botei meu fio aqui numa agulha mais longa pra chegar lá, mais fácil. E eu vou encontrar com esse daqui, vou dar um nozinho nos dois ali e vou esconder. Ó, no mesmo lugar que eu tenho aquele que a gente iniciou lá firmando do anel mágico. Eu vou juntar os dois aqui, ó. Quero sair no mesmo pontinho aqui desse daqui. Ai, meu pai, não consigo sair no mesmo ponto. Pronto, aqui. Ó, vou sair com os dois aqui. Vou puxar bem. Agora é só dar um nozinho aqui nos dois. E perder ele lá pra dentro do meu trabalho. Agora, eu vou introduzir ele aqui numa agulhinha e vou perder os dois lá dentro do meu trabalho, que essa parte que não vai aparecer, vai ficar embaixo do cabelo. Então, posso dar um nozinho de boas aqui. Volto no mesmo ponto. Vou esconder eles aqui dentro. Tá? Agora é só cortar aqui os meus excessos. Ajustar esses pontinhos aqui, pra eles ficarem direitinho. E ajeitar aqui também, pra não ficar marcado onde a gente puxou aqui, pra encontrar o fio lá atrás. Vou ajustar aqui também pra não ficar marcadinho. Pronto. E tá feita aqui a costura do meu cabelinho e ele fica super bem preso, tá? A costura fica bem firme mesmo, não tem risco nenhum da criança soltar o cabelo, tá? Agora, o resto aqui é colagem. Essa parte vai continuar amarrada, vou soltar só no final, tá? Porque agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a colagem aqui. Eu vou explicar pra vocês como que vai ser a colagem, pra depois vocês fazerem. Vou começar, primeira coisa que eu vou colar é a minha franjinha, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou passar a cola pano. A cola que você for usar tem que ser uma cola lavável, tá? Uma cola de boa qualidade. Essa minha cola já diz aqui na frente, ó, 100% lavável. Mas, ó, essa aqui, ó, mas... Aqui atrás no rótulo, quando não diz na frente, também diz aqui atrás. Se vocês tiverem dúvida aí da cola, se ela é lavável, se ela não é lavável, vocês usem cola quente, cola de silicone frio. Eu gosto da cola pano porque ela demora mais pra secar, então se eu preciso fazer algum ajuste, eu faço, né? Então, vou pegar aqui, ó. Vou começar colando a minha franja, tá? Depois que eu definir a minha franja, que o resto do cabelo vai embora. Vou passar, eu passo a colinha aqui na minha franja, coloco a minha franjinha assim. A minha franjinha eu vou botar mais de ladinho, assim. Passo a colinha aqui. Tudo o segredo aqui vai estar no alfinetar a minha franja, tá? Ó, lembra que são 3 carreirinhas pra cima, 1, 2, tô bem na terceira carreirinha, ó. E eu vou alfinetar, tá? Então, eu vou passando a cola aqui e vou alfinetando. Vou pegar meus alfinetes aqui. E vou alfinetando a minha franja, tá? Não precisam puxar e deixar o cabelo esturricado, tá? Pode deixar ele assim com um pouquinho de voluminho. Precisa ser tão coladinho, tão espichado o cabelo, tá? Só passar a cola, puxar o cabelo pra baixo, alfinetar e deixar secar. Ó, alfinetei. Eu tô mostrando pra vocês aqui sem colar, só. Depois eu vou fazer a minha colagem. Agora essa daqui, ó, fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Agora essas aqui, ó, que é onde tem divisão da franjinha, eu vou botar elas um pouquinho mais afastadinha, assim, daquela lá, ó. Pra ela ficar com essa divisãozinha aqui no meio. Que é bem charmosinha, tá? Então, aqui, ó. Tá? Então, aqui eu colei toda a minha franja, né? Daí é só esperar tempo de secagem. Agora, eu vou começar no cabelo. Daí, o cabelo, eu não vou colar o cabelo até aqui embaixo. Eu vou colar só o início do meu cabelo aqui também, ó. Eu vou passar a colinha nele aqui, vou trazer ele mais ou menos até aqui a altura dos olhos, ó. Uma carreirinha pra baixo da altura dos olhos. Passei a minha colinha. Vou alfinetar e esperar a secagem. Tá? É interessante que vocês colhem, alfinete, colhem e deixem alfinetado enquanto que a gente vai bordando e fazendo outras coisas da boneca e deixem secar bem sequinha essa cola. Eu vim com o meu cabelo assim, meio que por cima do outro, assim, ó. Sem colar na raiz também, sem espichar muito ele, pra ele não ficar deformado. Vou colar. E passo a cola, venho assim, meio por cima do outro. E assim eu vou fazer todo esses cabelinhos aqui de baixo, botando cola e alfinetando até chegar desse lado aqui, ó. Tá? Eu aconselho vocês assim, ó,
Fez esses 2 primeiros aqui, vem desse lado e faz os 2 primeiros desse lado aqui também, ó. Tá? Porque aqui atrás, se o cabelo ficar mais juntinho, não quer dizer que não vai aparecer, mas aqui na frente vamos fazer um acabamento bonito, tá? Então, o que a gente faz? Vai colando, colo 2 de um lado, colo 2 do outro lado. Colo 2 de um lado, colo 2 do outro lado. Tá? E assim eu vou fazendo aqui, ó, então, fazer toda a minha franja, o meu cabelinho, fazendo essa colagenzinha até uma altura. E daí, esse aqui fica amarrado, só vou soltar no final e vou deixar secar. Depois, enquanto que estiver secando, eu volto pra gente fazer o bordadinho do olho junto, tá? Então, eu vou fazer as minhas colagens aqui e já retorno. Então, aqui, ó, pessoal, vim mostrar pra vocês como que eu fiz aqui a minha colagem. Vou deixar ela secar pra depois a gente fazer os bordadinhos, ó. Passei toda a cola em volta. E vou deixar o meu cabelinho agora secar. E depois que ele secar, daí que eu tiro os alfinetes, eu venho pra gente fazer o bordadinho do rostinho dela, tá? Mas eu vou deixar ele secar com calma aqui. Até assim já fica bonitinho o penteado, né? E depois que ele secar, então, a gente faz o bordadinho e solta o cabelo. Porque ela vai usar a faixinha da Minnie, então não temos pressa de soltar o cabelinho, tá? Então, aqui, ó, fiz as colagens, as minhas colagens já secaram, ó. Agora eu vou levantar assim um pouquinho as pontinhas da minha franjinha, pra ficar bem bonitinho, né? E tá pronta aqui a minha colagenzinha. Olha que lindinho que ficou o cabelinho dela. Tudo bem coladinho. Colei só até uma altura, tá? Agora, antes de eu soltar a parte de cima do cabelo dela, eu vou fazer um bordadinho aqui no rostinho dela.